Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, curso árabe. Hoje vamos estudar uma coisa muito simples, muito legal e ajuda a nossa conversa muito, que a palavra uma coisa ou coisas. Como a gente vai usar ela, qual o significado dela em árabe, porque temos várias maneiras de falar isso no árabe. Então a gente vai estudar três principais, que mais usadas no mundo árabe. E vamos dar exemplos sobre essas palavras, né? E como a gente usa elas algumas expressões que usa essas palavras, que utiliza essas palavras, tá bom? Mas antes de começar, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, uma dúvida ou uma sugestão de uma aula, porque me ajuda muito quando vocês escrevem o que vocês precisam saber, né? Então, o que vocês gostariam de saber, me ajuda muito a escolher a tema do próximo vídeo. Tá bom? E outra coisa, quando chegamos aos 1.500 inscritos, na verdade, cada 500 inscritos, se Deus quiser, vamos ter um sorteio para 4 alunos participar aulas gratuitas de um mês, tipo, no total 8 aulas, tá bom? Vai ser o segundo sorteio, porque a gente já fez o primeiro. Vamos começar já. Então, como a gente falou, vamos estudar três palavras hoje que significam uma coisa ou coisas, né? Em singular e plural. E vamos estudar elas como singular e plural, como fazer singular e plural delas, né? E como fazer a conjugação de dois. Por quê? Antes de começar com a palavra coisa, vamos começar com a palavra, por exemplo, kitab. O que significa kitab? Kitab significa um livro. Nossa, por que um livro? Não existe a palavra aqui em árabe. Porque em árabe você não precisa de uma para fazer singular. Você apenas escreve a palavra em singular. Agora, quando você vai fazer o plural, você vai colocar a letra Ya e Nun. Vai colocar a letra Ya e Nun. Então fica aqui tá bem. Aqui eu coloquei duas para mostrar a longura dela. Então é tipo, porque é mais comprimida, né? Comprida. Então seria assim. Kitabin. Agora, quando plural, a gente fala kutub. Então, quando eu uso a palavra kitab, apenas kitab, seria um livro. Por que eu falei sobre isso? Porque a gente vai aprender como fazer também uma coisa, duas coisas e coisas em árabe. Agora, vamos começar com a palavra mais usada, mais comum, que é a palavra shi. É a palavra que tem mais expressões. Ela usa mais expressões. É usada quase em tudo, né? A palavra shi. Mas a palavra shi, a gente vai escrever ela em árabe clássico primeiro, depois eu explico para vocês o que aconteceu. Em árabe clássico a gente fala shay, a gente não fala shi, a gente fala shay. Por quê? Porque vamos ter essa hamza. Tá vendo essa hamza aqui? Aí, quando temos letra ya, a gente coloca a hamza em cima do letra ya, a gente tira os dois pontos, mas continua ya. Por isso o nome dela é hamza em cima do letra ya. Isso que acontece em árabe. Mas no dia a dia, nós não gostamos de pronunciar Hamza, nem no meio, nem no final da palavra. No meio, até às vezes a gente pronuncia com algumas palavras. Por exemplo, a palavra Raiz, que é o presidente, a gente fala Raiz. Tem que pronunciar Hamza, tem que escrever Hamza. Mas no final, quase nunca no dia a dia usamos a Hamza. Mas quando tiramos o Hamza, o que a gente vai fazer? Vamos devolver os dois pontos. Então vai voltar a letra Ya, fica Shi. Tá bom? Aí por isso, no árabe clássico, seria seria no árabe clássico shay, uma coisa, shay'ain, a gente coloca ya, nun, duas coisas, ashya, que é o plural. Eu vou escrever para vocês o plural, ashya. Mas também no dia a dia a gente não gosta desse hamza, então vai tirar a hamza do final, então fica ashya. Mas na Síria a gente não usa o dois ou plural de palavra shi. Usamos a palavra shi apenas como singular no dia a dia. Os libaneses, eles costumam pronunciar, usar a palavra shi em plural, eles falam ishia. Não tem problema. Então eu vou colocar para vocês aqui shi, apenas depois eu escrevo para vocês a palavra ishia. Porque os libaneses, eles gostam, sotaque libanesa, eles gostam de falar essa palavra, eles usam muito, entendeu? Mas na Síria a gente não usa. Essa diferença vai ter, essa diferença entre um país e o outro, embora que a gente, vizinho, a gente fala quase mesmo sotaque, mas vai ter uma diferença entre nós e eles, em uma coisa ou outra, não tipo vamos ter diferença enorme entre as duas línguas. Como aqui no Brasil, quando a gente fala sotaque do Nordeste, sotaque do Sul, sotaque
gaúcha, né, baiana, né, aí, carioca, temos vários sotaques. Também, mesma coisa na árabe, só que eles usam mais. Enfim, vamos aprender a palavra shi, que significa uma coisa. Lembrando que uma coisa. Por quê? Eu estou usando a palavra em singular. Quando eu uso a palavra em singular, é uma coisa. Então vai ter o singular, já na palavra. Eu não preciso de usar. A palavra shi significa uma coisa, mas também a gente usa ela assim. Por exemplo, eu falo shi helu. Shi helu. Aqui letra ha. Shi helu. Uma coisa linda. Ou posso falar shi nahi. Nahi. Aqui letra ha. Nahi. Shi nahi. Muito usado na Síria essa expressão, que as pessoas falam shinahi sobre comida, sobre uma coisa. Por exemplo, eu faço comida para vocês. Aí eu falo, e aí, o que vocês acharam da comida que eu fiz? Aí vocês falam shinahi. Tipo, nossa, uma coisa maravilha. Mais ou menos isso, né? Aí temos outra também, a gente fala shi khayal. Khayal. O que significa khayal? Khayal significa imaginação. Então, uma coisa de imaginação, uma coisa surreal. Uma coisa, não sei se surreal, uma coisa a gente usa no formato tipo de elogio, mas seria para elogiar, tipo uma coisa de imaginação, uma coisa não existe, uma coisa tão bonita que não existe, né? Nesse sentido. Agora, tem mais palavras que a gente usa essa palavra, como eu falei para vocês, ela é usada muito como expressões. Por exemplo, temos a palavra wala shi. Wala significa nem. Shi, uma coisa. Então, o que significa nem uma coisa? Nada. Wala shi, nada. Por exemplo, eu falo para você, o que está fazendo? Shu'amil, ou shu'amil para feminino. Wala shi, nada. Né? Aí temos a palavra ayya. Ayya shi. Ayya na árabe seria qualquer, ou às vezes significa qual. Eu falo para você, ayya kamera baddak, qual câmera você quer. Ou também significa qualquer, quando a gente usa a palavra shi no final. Então fica ayya shi, tipo qualquer coisa, nesse sentido. Depois temos a palavra kil. Kil significa tudo, shi, tudo coisa, no sentido todo, né? Assim, kil shi, tudo, né? Nesse sentido. Agora temos a palavra ma fi shi. Ma fi shi. O que significa ma fi shi? Não, desculpa, a palavra ma significa não, para negar os verbos, né? Fi, no árabe clássico, fi significa in, mas no árabe dia a dia usada no sentido há de haver. Então, não há uma coisa. No sentido, não tem nada, não há nada, não tem nada. Nesse sentido. E às vezes a palavra shi não significa nada na frase. A gente usa ela no final só para dizer, tipo, só para aumentar a frase. E como no inglês, tem uma maneira, os ingleses gostam muito, por exemplo, eles falam speak. O que significa speak? Falar, o verbo falar. Mas quando eles usam o verbo infinitivo no início da palavra, seria comando. Ele está mandando você falar. Então ele fala speak, tipo, fale. Ou ele pode falar speak up. Tipo, fale, mesma coisa, não muda o significado. Só ele colocou a palavra up a mais. Então, mesma coisa em árabe. A gente vai ter... Olha, eu vou tirar aqui em cima para escrever, né? Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo... Enta za'lan. O que significa za'lan? Za'lan significa triste, né? Za'lan, triste. Lembrando, o número 3 é letra Ain, né? Então, enta za'lan, você masculino. Za'lan, você triste. Shi. Enta za'lan, shi, você triste. A palavra shi não vamos traduzir, porque não tem significado nenhum. Até temos uma música, eu vou colocar no comentário, para vocês escutar depois. Ela fala assim: Za'alni shi. Tipo, ela fala assim, Za'alni shi. Tipo, ele me fez triste. Tipo, ele me fez triste, ou ele me chateou, uma coisa assim. Ele me fez triste.
Assim, me fez triste. O shi não tem significado nenhum. Za'alni shi, depois eles falam lá, wallah, tipo, não. Aí depois ela pergunta outra coisa também, eles, também com a palavra shi, que não significa nada. Depois eles falam não. Depois ela fala assim, Wana la'andu raiha, tipo, eu vou até ele, tipo, eu vou voltar para ele. Ela tá falando sobre, parece sobre o esposo dela. Uma música bem antiga do folclore, né, do anos passado na Síria, anos 40, 50, né? Eu vou colocar no comentário fixado essa música porque eu acho interessante para vocês, não por causa da música em si, assim vocês vão se adaptar com a pronúncia de árabe, entendeu? Aí vai ser muito mais fácil para vocês pegar a maneira que os árabes falam, onde para as palavras, né, se adaptar com o ritmo. Temos a palavra shaghli. O que significa shaghli? Shaghli significa uma coisa. Mas a palavra shaghli termina com ta marbuta. Certo? Shaghli. Olha, esse, o ta marbuta. Então vou escrever ela de novo aqui. Para fazer os dois. Shaghli. Aí, o shaghli, ela termina com ta marbuta, né? Aqui, ta marbuta. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar a letra ya e nun, né? Para fazer yan, né? Para fazer o 2. Porém, termina com ta marbuta. Ta marbuta só existe no final. Quando adicionamos mais letras, ela ficou no meio. Não pode. Então o que a gente faz? A gente tira a ta marbuta, colocamos letra ta normal. Então vamos tirar o ta marbuta, vamos colocar letra ta normal e vamos colocar ya e nun. Shaghltain. Shaghltain. O GH aqui, letra rein. Rein. Parece R francês de bonjour, bonsoir, au revoir, né? Shaghli, uma coisa. Shaghltain, duas coisas. Também temos uma coisa aqui, shaghlat. Eu vou escrever também shaghli primeiro, em singular. Depois a gente vai fazer o plural junto, porque não sei se vocês lembram, a gente já fez o plural de feminino. Shaghli. Aqui, quando termina o plural de feminino, quando termina com ta marbuta, a gente tira o ta marbuta. Então vamos tirar o ta marbuta. A gente vai colocar alef e letra ta. Então vamos colocar at. Então seria assim, shaghlat, coisas. Então vai ser shaghli, uma coisa. Shaghltain, duas coisas. Shaghlat, coisas em plural. Agora, vamos fazer um exemplo sobre a palavra shaghli, sobre a expressão dela, né? Aí você pode falar, Ana Bedi, eu quero shaghli, eu quero uma coisa. Ana Bedi shaghltain, eu quero duas coisas. Ana Bedi shaghlat, eu quero coisas. Você pode usar com qualquer outra frase. Mas eu quero aqui usar também como sentido expressão. Por exemplo, se eu falo para você a palavra shaghli, significa uma coisa, mas também é usada numa coisa como expressão, no sentido uma coisa muito importante. Por exemplo, ele se acha shaghli. Ele se acha shaghli, uma coisa. Ele se acha uma coisa. Então, mas usada no sentido o quê? Ele se acha uma coisa importante. Por exemplo, eu falo para alguém, Enta shaghli kbiri. O que significa kbiri? Kbiri, shaghli, eu vou escrever aqui. Vou escrever a frase inteira. Enta, enti, entu, qual que é o sujeito você quer falar, mas aqui, por exemplo, enta, enti, entu, qualquer, não tem problema nenhum. Shaghli, kbiri. Kbir significa grande, masculino. Quando a gente fala ta marbuta, ficaria shaghli kbiri, grande, feminino. Então, enta shaghli kbiri, você é uma coisa grande. No sentido, você é muito importante. Ou se eu quero falar, por exemplo, estou experimentando roupa e falo para você, o que você acha dessa camisa? Você fala, shaghli, tipo uma coisa muito bonita, muito bacana, né? Ou muito legal. Ou, por exemplo, o que você acha de mim? Aí pergunto sobre sua opinião sobre mim. O que você acha de mim? Enta shaghli, você é uma coisa. No sentido, você é uma coisa importante, tá bom? Esse também a gente usa muito. Agora, imagina, a gente vai falar assim, no sentido alguma, ou algumas, ou alguns, né? A gente fala shi shaghli. A gente usa as duas. Shi shaghli. Então, quando você usa as duas, shi e shaghli junto, shi shaghli é alguma coisa.
né? Aí, por exemplo, tá à noite, tô com fome, eu falo, oi, eu tô com muita fome. Aí você fala, você quer comer o quê? Eu falo, xixarle. Uma coisa. Ou posso falar, ayya charle. Lembra ayya aqui? Ayya shi? Ayya charle. Qualquer coisa. Também posso falar nessa maneira, tá bom? Agora temos a palavra gharad. Gharad eu escrevi o GH, de novo, aqui o GH, letra Rein, como a gente falou. GH, que é letra Rein, eu escrevi duas letras Dal, porque letra Dod, ela não é apenas letra Dal, ela é letra Dod. Mesma coisa, letra D, mesma coisa da letra Ta, é letra To, que ele sai do mesma origem, mas letra To mais forte. Aqui, letra Dod, eu escrevi duas D. Por quê? Porque ela sai do mesma origem da letra D. Então, se você fala a letra D, olha, a gente está encostando a língua ali atrás, na traseira do dente de cima. Se eu falo od, aí estou forçando, aí estou dando assim, dod, eu estou forçando, estou dando uma força. Então, garad, aqui não temos tamarbuta, feminino, não temos nada. Então, quando eu quero falar duas coisas, na verdade, garad significa eating, não é uma coisa, mas são a mesma coisa, mais ou menos, né? Então, a gente fala assim, غرض item غرضين né غرضين eu só coloco a letra ya nun tipo ya e nun em árabe غرضين duas coisas ou agrad aqui letra R agrad coisas então غرضين agrad um item, dois itens, três itens. Também no sentido uma coisa, assim, mesma coisa 100%. Aí, por exemplo, eu falo, أنا عندي غرض, por exemplo, ou أنا بدي غرض. أنا بدي, eu quero, غرض, uma coisa, ou um item, né? أنا بدي غرض, أنا بدي غرضين, eu quero duas coisas ou dois itens. أنا بدي أغراض, eu quero coisas ou itens em plural. Falta uma coisa que eu esqueci de falar também, agora lembrei quando eu falei a mesma coisa. E na árabe, a mesma, o que significa a mesma? Significa nafs. É claro que tem vários significados, mas aqui nafs, olha, nafs significa a mesma, né? Nafs. Ou também no árabe clássico, nafs significa alma, né? Porque no Alcorão a gente não fala, temos uma palavra específica que seria alma, né? O espírito, que ruh, mas no Alcorão nunca tipo, eu não tenho certeza, mas sempre a palavra alma em árabe, o espírito, no Alcorão está chamada de palavra nafs, né? Nafs. Aí, então, quando a gente fala nafs também significa no árabe dia a dia, coisa. Nafs al-shi, a mesma coisa. Aí, quando a gente fala nafs al-shi, seria a mesma coisa. Espero que vocês gostaram da aula. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever uma pergunta, um comentário. Eu agradeço muito. Até no vídeo que vem.